Olá, tudo bom? Sou o professor Ricardo, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos dar sequência à história da filosofia. Estudávamos até então a filosofia medieval e agora a gente passa para a filosofia moderna. A filosofia moderna ela nasce num período da história da humanidade conhecido como o Renascimento, o Renascentismo. O renascentismo costuma ter esse nome por conta das ideias dos pensadores, poetas, artistas, intelectuais de várias áreas que acabaram desenvolvendo modos de produção, tanto artístico quanto do pensamento filosófico, que resgatavam alguns elementos que haviam se perdido lá da filosofia grega clássica. É óbvio que a gente pode pensar também em um certo renascimento que ocorrera lá no século XIII, com os escolásticos, com esse revigoramento do pensamento aristotélico resgatado pelos escolásticos, mas ainda assim muito presos à religião. E aqui sim, depois do século XIV, então vamos dizer que no século XV e o século XVI são os verdadeiramente séculos do Renascimento, o desenvolvimento de um humanismo renascentista, e esse humanismo renascentista talvez é o que caracteriza mais essa virada social, cultural e filosófica que finaliza, que termina com a filosofia e com o pensamento medieval. Do ponto de vista cultural, a gente pode perceber que existe uma profusão de modos de comportamento que se modificam, uma urbanização crescente, o desenvolvimento do mercantilismo, algumas cidades que crescem, que se tornam polos culturais, como era o caso de Florença, na Itália. Então, a respeito disso, existem duas obras que eu acho magníficas, que retratam visualmente este cenário. O primeiro dessas obras é o seriado de TV Da Vinci Demons, Então esse seriado retrata muito bem este momento histórico. E também um jogo de videogame que é Assassin's Creed 2. Esse jogo também ele retrata com muita clareza esse momento histórico, demonstrando ali a presença de artistas, poetas, a vida no carnaval florentino, no Renascimento, demonstrando que a vida do corpo humano, na presença das festividades e também a presença do questionamento filosófico retorna como um papel central dentro da vida social dessas cidades. E aqui o que nós temos então? Além de ter a presença desses grandes artistas, como foi o caso de Rafael Sanzio, de Michelangelo, do próprio Leonardo da Vinci, a presença de alguns filósofos que se tornam importantes na história da filosofia, como é o caso de Francisco Petrarca, de Michel de Montaigne, do próprio Martinho Lutero, do João Calvino, e também, obviamente, talvez o mais importante desse período, Nicolau Maquiavel, que não é um filósofo de carreira, mas que tem uma produção filosófica do realismo muito importante. Além destes, temos que citar também o Thomas More, que é um filósofo inglês que está muito ligado a essa ideia de um humanismo renascentista que é fulgurante, que é muito importante. O que é este tal humanismo renascentista? A ideia de um retorno ao antropocentrismo ligado lá à filosofia antropocêntrica socrático-platônica, a ideia de que o ser humano, através da busca do conhecimento, dos métodos de busca de conhecimento, seria capaz de conhecer o mundo de um ponto de vista não somente religioso, mas científico, o que vai possibilitar o surgimento do método científico e o desenvolvimento das ciências, especialmente das ciências naturais, que se tornam na modernidade muito desenvolvidas. E além disso, nós temos também uma perspectiva que a gente vai chamar de justnaturalista, que começa a pensar a fonte do poder, não mais aquela teocrática que estava muito presente durante a Idade Média. É óbvio que a teocracia, enquanto teoria, ela permanece, ela ainda é validada durante muito tempo, mesmo depois do Renascimento, mesmo depois da modernidade, mas aqui começa-se a criar-se algumas reflexões que abraçam uma certa antropocracia. O que é a diferença entre teocracia e antropocracia? Bem, é a fonte do poder. Quando você pensa que o poder que é exercido sobre os homens por parte do Estado, do governante, este poder ele se origina no poder divino, tá? Então existe uma fonte
sobrenatural e transcendente para o poder que é exercido sobre os homens. Logo, aquele que exerce o poder, ele é um representante do poder divino aqui na Terra. Então, ele goza de uma capacidade de intervenção sobre a vida humana muito grande, né? E ele pouco deverá ser ou poderá ser questionado, já que ele exerce o poder como uma figura correlata a Deus, né? Quando você começa a pensar que não, na verdade, a fonte do poder que é exercido sobre os homens não é Deus, e sim os próprios homens, e você começa a relacionar isso com o fato de que não está se cometendo uma heresia, porque Deus cria os homens para que eles se relacionem, e é no relacionamento entre as pessoas que se produz o poder ele não existe como uma entidade separada das relações humanas. Você vai então entender que é o homem quem cria o poder. E o poder exercido sobre o próprio homem é de origem humana. Então, essa ideia de que existe um poder natural que se produz através das origens culturais de um povo, né, começa a ser mediado, começa a ser pensado de forma diversa, para que aqui sim se tenha a possibilidade de constituir organizações políticas, sociais, né, que tenham consenso, com base o consenso entre os próprios homens, tá certo? Assim, então, começa-se a produzir o chamado positivismo, o positivismo jurídico. A lei começa a ser escrita, né? Esta lei ela passa a ser interpretada e com possibilidade de, através dos legisladores, né, ser modificada a lei, abre a possibilidade para o questionamento do modo como se organiza a sociedade, para o questionamento do modo como nós vivemos em sociedade e de como o Estado está instituído. Né? Talvez esse seja o ponto central do humanismo renascentista. Daí então, gente, depois deste humanismo renascentista, né, a gente vai ver as grandes influências que esse período vai gerar sobre a filosofia, especialmente na filosofia epistemológica. O que é epistemologia? Epistemologia é a teoria do conhecimento. Episteme, né? Episteme é uma palavra grega que significa entendimento, mas é um entendimento com base, né, com crivo da razão sistemática, com a razão metodológica. A episteme se opõe à doxa, que é a mera opinião ou uma visão ainda muito da percepção da realidade, que não passa pelo crivo da racionalidade sistematizada, né? E a episteme, então, ela ocupa uma posição superior na filosofia grega clássica, e aqui no Renascimento ela também vai ocupar uma posição de grande significado, de grande importância. Quando os filósofos da modernidade, do século XVII, já deixando um pouco de lado o Renascimento, vão produzir suas teorias epistemológicas, nós vamos ter duas grandes correntes de pensamento, que são o empirismo, né, que se difunde profundamente lá na Inglaterra, né, então a gente pode falar até de empirismo britânico, e o racionalismo, que nasce lá com René Descartes, com os franceses, né, mas que vai se difundir também com Spinoza, e este racionalismo também muito importante. Então nós temos uma dicotomia, uma oposição entre duas visões epistemológicas diferentes, uma é a racionalista, a outra é a empirista. Os racionalistas acreditando que a fonte original, primeira e verdadeira para o conhecimento deve ser a razão pura, portanto todo conhecimento verdadeiro deveria ser um conhecimento a priorístico, quer dizer, antes de qualquer experiência sensível com a realidade, enquanto que os empiristas vão acreditar que o conhecimento verdadeiro deverá ser aquele mediado pela experiência. Portanto, um conhecimento a posteriori, um conhecimento que se produz depois de se experimentar sensivelmente o mundo, né? Entre os empiristas poderíamos citar o John Locke, o David Hume, George Berkeley, são pensadores britânicos e empiristas. A culminação da filosofia moderna é, sem sombra de dúvidas, a filosofia de Immanuel Kant. Tá? O Immanuel Kant que vai produzir o seu idealismo transcendental, ele resgata alguns elementos tanto do racionalismo, especialmente do racionalismo cartesiano, e também busca, né, a fonte do pensamento huminiano, né, do empirismo britânico, e vai produzir um conhecimento novo, que vai ser chamado de método criticista, ou criticismo
kantiana. Eu vou ter aulas para falar dessas correntes de pensamento separadas, mas por enquanto eu quero que vocês pensem nessa trajetória da filosofia moderna, tá? Surgindo ali no momento em que cria-se, por exemplo, a prensa de tipos móveis de Gutenberg, né, que é aquele alemão que vai produzir um mecanismo de difusão de conhecimento, que é o seu mecanismo de produção de livros, né, e essa prensa de tipos móveis, que é a criação da imprensa por Gutenberg, vai fazer com que esse conhecimento sendo difundido de algum modo, isso faça com que retornem-se aqueles tempos áureos da possibilidade de a população em geral ter conhecimento. As universidades já estavam instaladas desde a escolástica e essas universidades agora elas têm um papel muito importante dentro da vida nessas sociedades. E aqui começa então a produzir-se muitos pensadores, tá? Destes agora, eu quero que vocês focalizem bastante em Michel de Montaigne, em Nicolau Maquiavel, em Thomas More, tá? 3 dos que são mais importantes pensadores do período renascentista, tá? Vou parar por aqui porque era só para dar essa introdução do pensamento do Renascimento, na filosofia do Renascimento. Durante muito tempo se questionou até a validade de se falar de uma filosofia renascentista, apesar de que na história, né, é muito vasta a literatura sobre Renascimento, na filosofia ainda se colocava um certo empecilho em pensar. Isso é recente, tá? Isso é recente. Né, pensar em uma filosofia renascentista. E é por isso que a gente não tem assim uma importância tão grande, nos vestibulares não mudaram tão grande importância à filosofia desse período, apesar de que questões sobre Maquiavel, sobre Montaigne, sobre Thomas More aparecem com certa frequência nos vestibulares e no Enem. Mas estes são os pensadores que você deve focar, a gente volta para falar deles em outro momento. Então por hoje era só isso, valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.